Bom, boa noite pessoal, meu nome é Vinícius. Hoje eu vou falar sobre Keystone.js. Só para saber, alguém já ouviu falar desse framework? Então vai ser mais legal. Então vamos começar pelos conceitos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Keystone.js, quais são os conceitos, de onde ele surgiu e para que ele serve. Vou falar um pouco mais sobre os detalhes da stack dele e quais tecnologias ele usa dentro da stack dele. Eu vou também comentar sobre as etapas de instalação para você usar o Keystone. E vou mostrar também um exemplo prático aqui. Eu vou fazer um projeto aqui com Keystone, eu vou customizar algumas coisas, mostrar algumas funcionalidades para vocês terem uma noção melhor de como ele funciona. Beleza? Então, o que é o Keystone? O Keystone.js é um framework Node.js, totalmente JavaScript, para você trabalhar de forma bem produtiva com Node.js. Então, ele é um framework que é construído com base no Express. O Express, para quem não sabe, ele é um framework JavaScript baseado no Sinatra, que é do mundo Ruby, né, que quem conhece, para você trabalhar com rotas, gerenciamento de rotas com Node.js. E também ele é baseado no MongoDB, para gerenciar os dados aí no caso. Então ele guarda todos os dados dele no MongoDB. E para poder manipular esses dados e para poder fazer interação com o MongoDB, ele usa o Mongoose, aí, que é outra biblioteca do Node.js para você fazer interação com esse banco de dados no SQL. Então, falando um pouco sobre o que o Keystone consegue fazer. Então, ele é tudo isso daqui. Ele é um Content Management System, então ele é um sistema gerenciador de conteúdo. Então, você consegue criar os seus domínios, criar o seu banco de dados. Ele vai prover para você uma interface gerada automaticamente para você conseguir administrar tudo isso. Ele também é uma plataforma web para você conseguir criar aplicações web baseadas em Node.js. Ele é um projeto open source, você consegue pegar o código dele e fazer um fork no GitHub tranquilamente. E ele tem diversas features aqui, vou comentar por cima de algumas delas aqui. Você consegue customizar data fields do banco de dados no MongoDB usando o Keystone, então você já consegue trabalhar com os tipos que tem no MongoDB, só que ele estende um pouco mais e te dá um pouco mais de poder aí no caso. Você consegue gerar rotas dinâmicas usando o Express ou outro framework que você preferir, por exemplo o Seneca, que também é um framework muito bom para você trabalhar com rotas com Node.js. Como eu disse, ele gera uma interface de admin, uma interface web automaticamente com base no modelo de dados que você configurar dentro dele. Então você já vai ter todas as operações ali para você cadastrar coisas, excluir, consultar, tudo de graça, o framework te dá. Ele faz processamento de formulários, então ele gera formulários para você com base no modelo de dados que você constrói dentro dele. Então se você construir um modelo de dados de um cadastro de produto, por exemplo, ele já vai gerar os formulários que você precisa, formulários web mesmo, tudo pronto, já com máscara, validação, com layout, tudo bonitinho já para você conseguir trabalhar. Ele já faz gerenciamento de sessão, no caso sessão de login, autenticação, autorização automático, não precisa se preocupar com isso. Ele também faz envio de e-mail, upload de arquivo, imagem, e você consegue customizar ele totalmente. Ele, na verdade, ele é só um framework de Node.js, então todo o ecossistema do Node.js você tem ali. Então você consegue instalar middlewares, por exemplo. Ele já faz para você o gerenciamento da sessão automaticamente, mas nada impede de você colocar um middleware ali para usar um outro framework seu, para você conseguir customizar o seu fluxo de autenticação, colocar grupos de usuário. Então você consegue fazer tudo isso sem nenhum problema. Ele também suporta engines de JavaScript de template. Eu vou dar um exemplo com o Jade, que é um template de JavaScript muito interessante para você conseguir escrever HTML muito mais rápido. Ele tem uma comunidade extremamente ativa, é uma comunidade lá de Sydney, da Austrália. Eu já fiz contato com os caras, eu já fiz 2 projetos grandes usando esse framework aqui antes. Por isso que eu vim aqui falar sobre ele, porque ele realmente traz bastante ganho assim, na hora de desenvolver. Beleza? Claro que não vai dar para mostrar todos esses itens aqui, mas vou mostrar algumas funcionalidades bacanas aí. Então, vou detalhar um pouquinho mais sobre o que compõe o Keystone.js, porque eu já fiz bastante desenvolvimento, eu já fiz commit no Keystone.js, eu já abri o código dele, já customizei bastante.
Então eu conheço bem a stack dele. Então ele é construído em cima do Node.js, tem o Express que eu já falei, MongoDB, Mongoose. Ele já tem plugins do New Relic para você conseguir monitorar, gerar métricas em cima do seu projeto. Então já está tudo pronto. Você só tem que colocar a sua key lá do New Relic e já está funcionando. Ele é construído em cima do React, então ele é um projeto reativo, né? Usa jQuery, tem gente que não gosta aí, né? Mas ele usa jQuery, underscore também para ter um pouquinho de para ter um pouquinho de poder ali na programação funcional. Ele gera já uma interface de admin automaticamente, né? Então já tem um layoutzinho básico que ele usa o Bootstrap do Twitter ali para fazer os estilos, né? Ele usa essa plataforma chamada Cloudinary para fazer o upload das imagens. Esse Cloudinary ele é uma plataforma web para upload de arquivo. Então você só precisa adicionar sua chave do Cloudinary lá e ele já vai adicionar para você. Eu posso, por exemplo, criar um campo no meu banco de dados lá que vai ser do tipo image e automaticamente ele já vai mapear esse cara para fazer o upload desse arquivo lá no Cloudinary. É tudo automático. Eu vou mostrar para vocês na prática, vocês vão entender melhor. Para envio de e-mail, ele usa o Mandrill, que é um serviço de gerenciamento de e-mails. Também é só você adicionar sua chave do Mandrill lá, ele já vai conseguir fazer os envios do e-mail para você. Ele usa o Jade também, ele é construído em cima do Jade, que é um JS Template Engine para você escrever HTML mais rápido. O Moment, né, para coisas temporais. E o Azure SDK, ele usa para fazer o upload de arquivos. Então, é só você adicionar suas chaves do Azure aqui, e todo arquivo que você fizer upload pelo seu projeto Keystone, ele vai colocar lá no Azure da Microsoft. Então, o que você precisa para poder ter o Keystone rodando no seu ambiente, né? Então, a única premissa que você precisa é ter o MongoDB instalado, rodando ali, respondendo, e o Node.js instalado. Então é só isso, o resto você vai fazer tudo pelo gerenciador aí do próprio Keystone, que é bem simples. Então a primeira coisa que você precisa fazer é instalar o gerador de projetos Keystone. Você vai criar um projeto com base no Keystone. Então você vai usar o NPN, né, que é o gerenciador de pacotes do Node.js. Então instalando o gerador, bom, que são umas etapas de criação de projeto, você vai usar o Johan. O Johan é um gerador de projetos e tudo mais, acho que vocês já devem ter ouvido falar, para você gerar um projeto com base no template do Keystone aqui. E depois é só você startar o seu projeto. Você pode startar com o próprio Node.js, né, que ele é um projeto Node.js, um npm start, ou dar um Node Keystone ali, que também ele sobe o projeto. E aí, se tudo deu certo, ele vai aparecer assim para você lá no console, lá respondendo na porta 3000, que é a porta padrão. Então, eu vou criar um projeto aqui com vocês, vou mostrar como é que funciona e vou mostrar a cara do Keystone aí e criar algumas rotas ali que ele não serve só para você cadastrar coisas, né? Ele não é só um gerenciador de conteúdo. Você consegue construir uma aplicação web totalmente customizada em cima do Keystone. Bom, vamos lá então. Dá pra ver bem aí? Beleza. Então eu criei um diretório vazio aqui, ó. Não tem nada nele. E eu vou criar um novo projeto que nem eu mostrei no último slide lá. Vou usar o Johan aqui. Eu já tenho o gerador de projetos do Keystone na minha máquina. Então eu só vou executar. Então ele vai mostrar para você, o Johan vai mostrar uma série de passos para você configurar o projeto da forma que você quiser aqui. Então eu vou colocar o nome do projeto aqui. Temos Keystone. Aqui ele já vai perguntar o tipo de template que você vai querer usar no projeto para você gerar o seu HTML aí. Então ele te dá todas essas opções aí. O padrão é o Jade, vou deixar o Jade mesmo. Ele também te dá a opção para você colocar um pré-processador de CSS. O default é o less, vou manter aí, a gente não vai mexer com CSS. Ele também já permite que você crie alguns modelos de dados ali de demonstração para você conseguir testar. Então, por exemplo, se eu quiser criar um modelo de blog aqui, eu posso colocar, ele já vai gerar tudo automático para a gente. O admin lá, você já consegue cadastrar um blog ali em poucos segundos. Eu vou deixar o blog para a gente testar, vou deixar essa galeria de imagens também. Formulário de contatos não. Aqui é obrigatório você criar um modelo de usuário, que esse modelo de usuário é o que você vai usar para logar. Então você já consegue cadastrar os seus usuários ali. Ele só está te perguntando qual que é o nome que você quer para esse modelo aqui.
vou deixar user mesmo. Ele vai te dar um usuário e senha padrão de admin para você conseguir acessar a interface do Keystone. Vou manter o padrão aí. E aqui também você consegue escolher o GUP ou o Grunt para processar esse seu JavaScript. Eu vou colocar o GUP aqui, apesar da gente não vai usar. E ele pergunta se você quer criar um novo diretório para o projeto. Não, que eu já criei aqui. É só mandar. Aqui ele vai começar a perguntar as configurações opcionais, né? Se você quer colocar o mandrill para fazer envio de e-mail, se você colocar que você tem que fornecer a sua chave. O mandrill eu não vou colocar, mas o Cloudinary sim, para a gente conseguir fazer um upload de imagem aqui, tá? E aí é só esperar um pouquinho que ele vai começar a gerar o projeto pra gente aí. Então ele vai instalar bastante coisa, vai baixar diversos módulos no Node.js para conseguir gerar a stack inicial do projeto. Então, esperar um pouquinho. Então, pessoal, já terminou de instalar aqui a stack inicial do projeto. Então, a gente já consegue dar um start nele aqui. Eu vou dar um start para mostrar um pouquinho sobre o Keystone e depois eu abro o projeto para mostrar para vocês. Então, só download Keystone aqui. Então, ele já vai estar respondendo ali na porta 3000. Então, a gente já pode ir no browser lá e acessar esse cara. Então tá aí. Ele gera para você, além da interface de administração, ele gera também um mini site assim para te mostrar mais ou menos como que funciona, com base naqueles modelos que eu escolhi lá no começo, né, que no caso é o blog e a galeria. Então a gente já consegue vir aqui, ó, se tivesse algum conteúdo, ia estar aqui disponível no site. Agora, para você acessar o admin, tem que ser /Keystone ou clicar naquele botão lá no início. Aqui é aquele usuário de administração que eu criei lá no começo da instalação e está aqui. Então, toda essa interface de administração ele que gera para você com base nos modelos. Então, já tem algumas coisas aqui, né? Por exemplo, galerias. Eu posso criar uma galeria nova aqui. Então, ele já gravou no banco de dados, está gravando no banco de dados MongoDB. Todo esse admin aqui é gerado automaticamente. Esses tipos de dado aqui é com base nos tipos de dado que você configurou lá no seu documento do MongoDB lá. No caso daqui é um datetime, né? Então você consegue manipular a data. Aqui tem o calendar aqui para você mexer também. E aqui você consegue fazer o upload de imagem que eu tinha falado. Então, ó, vou fazer o upload dessa imagem aqui. E essa imagem vai lá para o Cloudinary, inclusive ele já gera até a URL para a gente aqui, ó. Então se a gente for aqui em Gallery, a gente vai ver que já tem uma galeria criada aí. Então você ganha muito em produtividade porque ele já abstrai tudo isso daí para você. Então você se preocupa só com o desenvolvimento mesmo, código, regras de negócio. Bom, essa é só a carinha aí, né, do Keystone, mas como eu disse, a gente consegue customizar ele da forma que a gente quiser, né. Aqui ele mostra inclusive todos os recursos que você está acessando lá no browser lá. Ele gera APIs seguras, HTTPS para todos esses recursos que a gente está acessando ali, galleries, são todos baseados em APIs com Express. Então você consegue integrar esses caras aqui, por exemplo, eu poderia consultar essas galerias, cadastrar galerias a partir de outro sistema, não tem problema. Então eu vou abrir o projeto aqui para vocês. Tá aqui. Então esse daqui, mas esse é o projeto do Keystone. Ele é um projeto Node.js normal. Aqui ele tem a pasta Node Modules com toda a stack que ele baixou aí. E aqui ele tem os modelos. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Esse aqui é um modelo do banco de dados MongoDB, é um documento. Aqui é a gallery que ele criou lá. Então, com base nessas configurações aqui, ele gerou aquele admin lá. Como eu disse para vocês, quando o tipo de dado for do tipo image, Cloudinary Image no caso, ele já vai mapear aquilo ali para sua conta do Cloudinary lá e vai fazer o upload automático. Aqui, esses tipos de dados aqui são do MongoDB. Esse types aqui, ele é um objeto do Keystone. Dentro desse types aí você vai ter acesso a objetos do Keystone, como por exemplo o Cloudinary Image. Então é bem simples mesmo, não tem nada de diferente assim do que venha do mundo Node.js. E tem os outros documentos aqui. Bom, eu vou criar
com vocês algumas rotas aqui, porque a gente consegue criar APIs com base no Keystone, não é só a interface de administração. Eu não vou codar aqui, não vou fazer do zero o código, senão vai demorar, vai estender muito o nosso tempo. Então eu já trouxe o código pronto, eu só vou colocar aqui e a gente faz alguns testes, mas eu vou explicando etapa por etapa aí, beleza? Então, para criar as rotas, então a gente precisa ter os controllers, né, para responder nas rotas que a gente vai mapear. Então, vou criar um diretório novo aqui, controllers. E eu vou criar alguns modelos novos também para a gente conseguir fazer alguns testes. Então, eu vou criar um modelo de categoria e um modelo de serviço. Então a gente pode pensar, por exemplo, no modelo de um salão de beleza, onde você tem um serviço de corte que é de uma categoria X. E a gente consegue fazer uns testes assim relacionando esses dois documentos aí e ver como que o Keystone se comporta lá na interface do admin. Beleza. Já vou colocar o conteúdo deles, eu vou criar uma rota, um controller para cada um deles também. Beleza. Então, só para explicar aqui, é muito simples, a categoria só vai ter o nome, é do tipo string, e ela é obrigatória, ou seja, quando a gente for na interface de admin, a gente vai ter que preencher esse campo aí, que é o nome da categoria. Esse default columns aqui, quando você tem vários registros lá na interface de administração, você consegue ordenar por colunas. Então, no caso aqui, a gente consegue ordenar pela coluna name, lá vai aparecer a coluna para a gente clicar lá e conseguir ordenar a lista de registros que ele mostrar no admin. Bom, já o service, ele tem um pouco mais de informação, né? Eu consigo adicionar labels, por exemplo, name. Aquele admin ele é todo gerado em inglês, né? Ele é um pouco difícil de você customizar o idioma ali, mas você consegue colocar labels nos seus campos. Então, na hora que você for cadastrar um serviço lá no admin, você consegue adicionar labels em cada um dos campos para ficar em qualquer idioma que você quiser. Beleza? Por exemplo, a duração, ela é do tipo number, a gente vai colocar um serviço de, vamos pensar no serviço de salão de beleza mesmo, e a gente vai ter a duração do serviço. A duração do serviço vai ser baseada em minutos, então uma duração padrão que eu coloquei aqui é 30 minutos. Vou explicar um pouquinho os campos aqui só para dar exemplos, tá? Esse campo initial aqui, ele quer dizer que ele vai aparecer naquele pop-upzinho quando a gente abre o admin. Por exemplo, quando a gente abre esse pop-up aqui, ó, ele vai aparecer os campos do tipo initial ali. Se ele não for initial, ele só vai aparecer depois que você clicar em create aqui e consultar o registro. Caiu aqui porque eu parei o projeto. Mas enfim, você consegue colocar os campos que você quer como initial ali. Se você tiver um documento muito grande, você coloca só os campos obrigatórios ali no pop-up. Deixa eu ver aqui mais. Tá, aqui já tem um relacionamento com outro documento. Então a gente vai ter um relacionamento de um serviço com uma categoria. Então, esse types relationship aqui quer dizer que esse campo vai ser uma relação com outro documento. E aqui você faz o relacionamento entre os dois. Você vai dizer que o caminho desse relacionamento é o documento category. Você vai colocar um path de referenciamento, assim, então dentro de categoria você pode ter muitos serviços, né? E aqui é o mapeamento do campo em si, aqui, category. Então você cria esse relacionamento aqui, o mapeamento do relacionamento entre os dois documentos. E depois você registra ali, ele já vai fazer o restante para você. Eu já vou também colocar o conteúdo dos controllers aqui. Esse código aqui vocês não precisam se preocupar muito em entender, tá? Ele é um código que só vai permitir que a gente busque uma categoria ou várias categorias. E vice-versa para serviços também. Então, só muda algumas coisas. A gente não precisa entrar em detalhe desse código aqui. Beleza, mas não basta só você criar os seus modelos. Para você
poder adicionar lá no admin, você tem que colocar naquele menu lá, porque ele cria um menu, né, superior com todos os diretórios ou então diretamente o nome do seu documento ali, né, do seu modelo de dados. Então você tem que adicionar isso lá. Então existe esse arquivo aqui chamado KeystoneJS, que ele é o arquivo de configuração do seu projeto. Aqui você define a sua marca, o nome do projeto, todas aquelas configurações que a gente fez no início lá, ele vai colocar tudo aqui nesse arquivo. Então você consegue, depois que você configurou, ainda customizar de novo o seu projeto se você quiser. Então aqui, ó, no final do arquivo tem esse Keystone 7 nav, que é aquela navbar, e aqui tem todos os documentos que estão mapeados lá. Então, ó, todos aqueles que a gente viu lá estão aqui, né? Lá no admin. Então a gente consegue inserir novos itens aqui. Então eu vou inserir os que a gente criou. Categories. Aqui tem que ser sempre no plural. Por isso que às vezes é difícil você trabalhar com o Keystone em português, porque às vezes ele não consegue entender a tradução para o plural aqui, porque ele vai tirar do plural e vai colocar no singular automaticamente. Já tive problemas com isso já. Então, beleza, tá aí os caras, são todos mapeados. Beleza, então o projeto startou. Então tá aqui, ó. Então a gente só mapeou lá, criou nossos documentos e ele já adicionou aqui no menu pra gente, ó. Inclusive já tem alguns dados de teste que eu tinha criado aqui, porque é o mesmo banco de dados, né, que tá rodando na minha máquina. Aqui, ó, essa ordenação que eu disse aqui do name lá, daquele default column, a gente consegue customizar da forma que a gente quiser. Inclusive as colunas que vão ser mostradas aqui embaixo. Então você consegue colocar as colunas que você quiser, não necessariamente todas. Você consegue adicionar filtros pelos campos do seu documento, enfim, é totalmente customizado. E você consegue até fazer download desse arquivo se você quiser. Então eu vou adicionar uma nova categoria aqui. Sei lá, fala pra mim uma categoria aí de salão de beleza, que eu não entendo muito. Lavagem de cabelo. Lavagem de cabelo. Acho que corte é mais fácil, né? De colocar corte e depois no serviço corte masculino e feminino aí, que é bem diferente, né? Até a duração. Beleza. Então a gente tem uma categoria aqui. Beleza. Deixa eu excluir esse registro para ficar mais fácil. Então, ó, aquele label que eu tinha configurado lá, né, no meu modelo, já está aqui, ó, nome. Então já dá para ficar um pouquinho mais user-friendly aí se você quiser trabalhar com outro idioma. E aqui também os labels que a gente colocou lá, duração em minutos e a categoria que é o relacionamento ali. Colocar corte masculino. Vou colocar 15 minutos aí, mais rápido. E aqui você consegue já selecionar as entidades aí para você fazer o relacionamento. Ele já faz isso automático para você. Ele faz relacionamento many-to-many, one-to-many, de qualquer tipo de relacionamento. Você conseguiria adicionar uma lista de categorias ou vice-versa de categoria para serviço. Tudo isso automático. Você só precisa configurar nos seus modelos lá no Mongoose e lá no MongoDB. Então, agora a gente tem um serviço relacionado com uma categoria. Beleza. Então, se a gente for pensar num caso real, é muito simples a gente criar um banco de dados aqui, adicionar campos novos, relacionamentos novos, e a gente já vai ter toda a questão de manutenção para você conseguir cadastrar coisas, consultar coisas automaticamente aí. Você não precisa se preocupar com nada disso. Ainda tem uma interface bonitinha aí de graça para você. Beleza. Bom, agora eu vou criar as rotas para a gente conseguir consultar isso aqui via API. Como eu disse, a gente consegue usar todo esse conteúdo via API, a gente consegue fazer uma integração com sistemas externos, enfim, abrir para integração com outros desenvolvedores, para eles consultarem as suas APIs. Então, existe esse arquivo aqui do Keystone, que ele já cria as rotas, usando o Express, né, já cria as rotas para os documentos que a gente define lá no início. Então a gente já conseguiria consultar via API as nossas galerias, esses posts do blog que ele cria lá também,
Então a gente já consegue usar tudo isso daqui, via API. Se a gente quiser criar um documento novo, aí ele não vai criar automaticamente, né? Se a gente for lá, que nem eu fiz aqui, criar o documento Service Category, você precisa criar as rotas para esses documentos, né? Precisa criar os controllers e tudo mais. Ele não é gerado automaticamente pelo framework, então é isso que eu vou fazer. Então, eu já tenho esse arquivo index.js aqui preparado, ele só adiciona algumas coisas a mais, tá? Bom, a gente não tem acesso diretamente ao Express que o Keystone usa para criar o seu próprio código, as suas próprias rotas. Ele é interno, a gente não consegue acessar pelo nosso código, então eu vou ter que instalar o Express aqui para a gente conseguir criar nossas rotas aí. Então, npm install, eu vou instalar uma nova biblioteca aqui do Node.js e já vou adicionar lá no package.json. Beleza, já baixou tudo. Então, já estou até importando aqui, ó, o Express, já posso usar. Então tá aqui as rotas que eu criei. Então a gente consegue consultar serviços por ID, serviços a partir de categorias, é claro, todos os serviços de uma categoria, todas as categorias ou uma categoria pelo ID. Esse ID aqui no caso é o ID do banco de dados que ele gera automaticamente ali, né? E aqui tem as rotas, então todas as rotas vão ser startadas a partir de /API /v1. E aí o caminho completo da rota que você quer acessar. Então vou startar de novo o projeto. Vou dar um refresh aqui. Beleza. Então, por exemplo, eu vou consultar todas as categorias. Então, aquele caminho que eu tinha mostrado para vocês, tá aí, ó. Ele já gera esse JSON aqui pra gente, bonitinho e tal, com todos os dados que a gente tem cadastrado lá. Então já está disponível para você poder consumir pelo consumidor de API, ou por um sistema externo, ou por um cliente de API, enfim. E também a gente consegue consultar uma categoria por ID, por exemplo essa daqui, então ele só vai trazer aquela categoria. E se eu quiser trazer todos os serviços dessa categoria, então é só a gente colocar /services, que é o que está mapeado lá naquele arquivo index que eu mostrei para vocês. Então ele trouxe aí todos os serviços, no caso só tem um aqui, né? Então eu vou cadastrar mais um, a gente tem um exemplo mais concreto. Corte feminino, vou colocar 1 hora, vai. Beleza. Essa mulher rápida aqui é prática. Então já está lá, ó, que faz parte daquela categoria, então já está lá o outro serviço. E a gente consegue também consultar um serviço pelo ID dele. Opa. Então ele consulta aí. Então é muito rápido você desenvolver uma rota, se a gente for pensar na quantidade de código que a gente tem que fazer. Eu só precisei escrever isso daqui, que é a rota, para a gente acessar pelo browser, e criar o controller. O controller você só precisa estudar um pouquinho aí de Node.js, enfim, não tem tanta complexidade assim. Já tem até tratamento de erro aqui e tal, esse código aqui eu fiz, sei lá, em poucos minutos, então é tudo muito rápido, né? Ele já te dá um suporte enorme para você conseguir desenvolver aplicações realmente ricas, para você não se preocupar com validação de dados e com manutenção principalmente, né? Então você só vai focar realmente no código, no que importa, e o framework te dá todo o suporte que você precisar. Bom, concluindo aqui, tem alguns links úteis aqui, porque eu já usei muito esse framework na vida. Então, tem o site dele aqui, Keystone.js, ele tem muitos detalhes sobre o que o framework faz, como aquele primeiro slide que eu mostrei, de tudo que ele consegue fazer com esse cara aqui, todas as bibliotecas que ele utiliza por dentro, né? Ele é open source, você consegue fazer um fork, contribuir, alterar o que você quiser. Eles também têm no ar essa demo aí do Keystone, que é aquela demo inicial que a gente criou lá, aquela galeria, aquelas postagens do blog. Então ele tem uma demo completa ali para você conseguir testar antes de baixar e criar um projeto com Keystone.
Como eu disse, a comunidade do Keystone ela é muito ativa. Lá em Sydney, na Austrália, existe esse meetup, esse grupo de desenvolvedores de JavaScript chamado SydJS. Então os caras eles fazem meetups direto lá em Sydney, falam sobre um monte de coisa, e eles construíram o Keystone.js e também a plataforma do meetup deles, né, como se fosse aquele aplicativo de meetup para você em eventos, desenvolvimento e tudo mais, foi construído em cima do Keystone.js. Então eles simplesmente customizaram o que eles precisavam ali, criaram um site pronto. Então os caras desenvolveram um framework e criaram uma plataforma de meetup e utilizam ela. E ela também é open source. Então você consegue ir lá no GitHub e dar um fork nessa plataforma de meetup aí. Vou mostrar só a carinha dela aqui pra vocês, é bem legal. Então, ó, é um site bacana aí de meetups, ó, tem os palestrantes, as pessoas que estão inscritas, enfim, é bem legal mesmo. Isso daqui foi construído totalmente em cima do Keystone.js. Ele também, com certeza, tem uma área de admin, onde os caras fazem a manutenção desse conteúdo aqui. Então, é muito fácil de você desenvolver. Inclusive, eu já fiz um projeto que também era de uma plataforma de gerenciamento de eventos, de telecom, era outro negócio, que eu construí com base nessa plataforma desses caras aqui. Eu só peguei, alterei as entidades lá, né, tirei as que eu não precisava, coloquei as minhas, alterei o tema ali, o CSS estava pronto. É open source, é licença à parte, você consegue baixar, customizar e trabalhar da forma que você quiser. Bom, esse Jed Watson aqui ele é um dos principais autores do Keystone.js. E um outro link útil é sobre o Jade. Deixa eu abrir aqui. Ih, tá fora. Deixa eu ver se eu consigo achar no Google. Tá fora. Mas o Jade ele é um template engine JavaScript para você conseguir escrever HTML muito mais fácil. É melhor eu dar um exemplo de código aqui, porque o Keystone é todo escrito com base no Jade, porque a gente escolheu lá no começo, né? Então, ó, tem essa diretório templates, views, e por exemplo, o de blog. Então, o de blog está muito complexo, deixa eu ver se eu consigo pegar um mais simples aqui. Não vai ter um muito simples, mas por exemplo de postagem. Isso daqui vai gerar um HTML no final, então você só escreve as coisas com base em indentações. Isso daqui é uma classe CSS, ó, ponto, né, de classe CSS, e ela vai utilizar também essas outras classes CSS aqui. Isso daqui é um parágrafo com um link, href, enfim, um hr aqui, ó, um if, você consegue colocar ifs de JavaScript dentro dele. E no final ele vai gerar o HTML para você. Não é um HTML poluído, é tranquilo. Enfim, é difícil você começar assim, usando esse paradigma para você programar HTML, mas depois que você pega o jeito, isso aqui é muito produtivo, é muito mesmo, assim, eu demorei para me acostumar, tive que, sei lá, usar por 10 horas para me convencer que esse negócio é bom, mas realmente é muito bom, porque o código fica limpo, é fácil de você entender e você não fica escrevendo código necessário, né, abrir tag, fechar tag, enfim, é muito mais direto, assim, né, e tem uma integração 100% JavaScript. Você tem esse código HTML, consigo colocar if fora aqui dentro desse código aqui e fazer ele dinâmico da forma que eu quiser, sem precisar ficar importando JavaScript e tudo mais. Isso daqui é JavaScript, é um template criado com base em JavaScript para você gerar o HTML. E é bastante poderoso aí. Bom, perguntas? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado.